Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Salmo 139. Salmo 139, vamos ler dois versículos, que é o versículo número 23 e o versículo 24. Todos acharam? Vamos ler esses dois versículos. Vamos dizer juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pai bendito, mais uma vez nos apresentamos na tua graciosa presença. E nesse momento pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que sintamos a sua presença, o toque, a transformação que vem do Senhor, para que entendamos tudo aquilo que tens a falar com a gente. Tira todo o obstáculo da mente, do coração, da nossa alma e espírito, para que entendamos, ó Pai, a importância do arrependimento, da confissão, para que o nosso relacionamento contigo seja livre de qualquer tipo de embaraço, de barreiras, que nada impeça a gente, Pai, de ter um relacionamento vivo, verdadeiro, face a face, com esse Deus maravilhoso que é o Senhor. Por isso te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, a semana passada nós iniciamos uma série de mensagens aqui na nossa igreja, com o tema, como desenvolver uma vida poderosa de oração. Nesse mês de novembro, nós tiramos esse mês para fazermos uma campanha de oração por uma vida poderosa de oração. Às quartas-feiras, temos nos reunido, aqui tem sido maravilhoso o que Deus tem feito aqui no nosso meio. Você está convidado para participar conosco, toda quarta-feira às 8 horas, durante esse mês de novembro. Tem sido algo muito bom. E aos domingos, a nossa ideia é fazermos essas reflexões para que venhamos a entender como orar de acordo com a Bíblia. Por quê? É claro que cada um tem a sua forma de conversar com Deus, de falar com Deus, mas nós temos estudado, à luz da Bíblia, como que nós podemos aprender com as orientações bíblicas da oração. Porque nós também podemos chegar a uma conclusão que nem toda oração é bíblica. Nem toda prática da oração está em conformidade com a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender como ter uma vida equilibrada de oração, como ter uma vida que traz orações com respaldo, com fundamento bíblico. Então nós vimos que uma vida equilibrada de oração, ela tem 5 principais pilares. Primeiro, que nós já falamos semana passada, que é chegarmos diante de Deus com gratidão, ações de graças e louvor, correto? Eu chego exaltando a Deus, eu chego na presença dEle louvando, exaltando as virtudes, a grandeza dEle, que é um reflexo da minha gratidão, a gratidão do meu coração. E nós veremos hoje que o segundo passo é eu também chegar diante de Deus, confessando os meus pecados e me arrepender verdadeiramente deles. Eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados. E depois veremos também que eu também posso chegar diante de Deus com as minhas orações e petições, intercedendo e também refletindo. É um momento de contemplação na presença do Senhor. Mas hoje eu quero me deter com os irmãos nesse momento da oração. Olha só, estou dando para você conteúdo para quando você orar na sua casa, você ter o que falar com Deus de acordo com a palavra de Deus. Primeiro você exaltou Ele e agora você vai chegar diante dEle se arrependendo dos seus pecados e confessando os seus pecados a Ele. Bom, vamos lá. Eu me lembro que certa vez o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi até a Itália para, naquele momento, dar as condolências pela morte do Papa João Paulo II. E eu não sei se foi em tom de sátira, mas chegaram até ele e falaram assim: ô Lula, eu acho que já que você está aqui na Itália, já está aqui na Santa Sé, eu acho que seria bom aproveitar para você pedir perdão dos seus pecados e se confessar, né? Com agora algum pontífice que estará aqui.
E ele virou para essa pessoa e falou assim: o quê? Eu me confessar dos meus pecados? Eu sou um homem que não tenho pecados. Eu sou um homem que não tenho pecados. Olha só, eu vejo que na frase dele está embutido algo que muitos de nós, querendo ou verbalizando ou não, muitas vezes refletimos. Você já conversou com uma pessoa que você vai falar para ela que ela é uma pecadora, que somos pecadores, e ela fala: ô louco, não, eu não sou pecador não, nunca roubei, nunca matei, nunca estrupei, nunca fiz nada errado, né? Não sou pecador. São poucas as pessoas que reconhecem pecadoras, que se reconhecem como pecadoras, como necessárias da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque sabe um problema que nós estamos vivendo hoje, irmãos? É um problema onde as pessoas, elas chegam até Deus, e elas acham que ela tem problemas, e não pecados. E muitas vezes elas lidam com pecados como se estivesse lidando com problemas. Percebem? Ai, pastor, sabe qual é o meu problema, a minha questão? É que eu tenho um problema com pornografia. Ah, sabe qual que é o meu problema? O meu problema é que eu sou viciado no jogo. Sabe qual que é o meu problema? O meu problema é que de vez em quando eu dou uma surra na minha mulher. É problema, vocês percebem? As pessoas não conseguem enxergar o que é pecado e o que é problema. As pessoas estão vivendo hoje numa cegueira tão grande, tão completa, que elas estão lidando com o grave veneno do pecado como se fosse um problema da vida. A minha personalidade é assim, por isso que eu saio xingando todo mundo, por isso que eu brigo com todo mundo, é que o meu temperamento é dessa forma. Você não tem um problema, você tem um descontrole, que isso é um pecado que você tem que ter domínio próprio. Percebem, gente? Nós estamos numa situação onde o pecado tem sido enfeitado, adornado em uma roupagem de um conflito que precisa ser resolvido. Calma aí, tem que ser resolvido, mas é algo muito mais sério, é algo muito mais tenebroso, o que nós estamos lidando, que é o problema do pecado. E como tal, eu preciso lidar com o pecado como tal. Não negar, eu tenho os meus pecados, você tem os seus pecados, e precisamos enfrentá-los. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma história de um evangelista, que ele, passando por uma igreja e conversando com alguns irmãos, ele veio conversar com um irmão, e esse irmão, né, que estava ali, sendo abordado por aquele evangelista, foi perguntado: e você conhece Jesus? Opa, claro que eu conheço Jesus, tal. E daqui a pouco esse evangelista vira para ele e fala assim: mas você se reconhece como um pecador? Ele: não, pastor, quer você pecador? Eu, pecador? Eu sou um cara que sempre estive na igreja, eu nunca roubei, eu nunca matei, sou uma pessoa honesta, íntegra. Você pode perguntar para todo mundo aqui do bairro quem sou eu, que você vai ver que não há nada que venha se levantar um ar contra a minha vida. Olha para a minha história, sou uma pessoa bem-sucedida, um empresário. Você tem certeza que você não tem nenhum pecado? E ele negando: não tenho pecado, não tenho pecado, não tenho pecado, não tenho pecado nenhum. Sou um cara, mais um pouquinho já dá para ver o cotoco da asa nascendo já, né? Está quase virando um arcanjo. E daqui a pouco, esse evangelista, ele recebeu uma voz que para ele era incomum, mas ele ouviu o Espírito Santo dizendo para ele: pergunta do biscoito. Pergunta do biscoito. O evangelista achou estranho isso, pergunta do biscoito. Obedeça, só pergunta para esse homem do biscoito. E aí esse evangelista chegou para aquele homem e falou o seguinte: olha, você desculpa a pergunta, mas eu só queria fazer uma pergunta para você, que eu sinto que o Espírito Santo está me guiando a fazer para você. Me fala sobre o biscoito. Biscoito? Biscoito, pastor? Que história é essa do biscoito? Biscoito? E aquele homem começou a gaguejar. Eu não acredito. Como que o senhor ficou sabendo dessa história do biscoito? E aí aquele homem começou a abrir o coração, de que quando ele era jovem, olha só, ele, que tinha vários irmãos, vivendo uma vida muito pobre, os pais deles guardavam os biscoitos trancados no armário. E um dia, esse que era o mais jovem, que era o caçulinha, descobriu aonde que a mãe guardava a chave do armário.
E vira e mexe, ele ia lá de noite e atacava todos os biscoitos. E um dia, a mãe descobriu e viu que ele tinha comido com todos os biscoitos que era para durar um mês inteiro para a família. E aí a mãe reúne todos os irmãos e fala quem comeu o biscoito. E esse que era o caçulinha falou, foi todos eles, foi eles. E os irmãos negando, e ele xingou e acusou todos os irmãos que levaram uma surra por causa dos biscoitos. A mãe morreu, o pai morreu, e ele nunca tinha abrido a boca para ninguém para falar da história dos biscoitos. Pecados que muitas vezes estão escondidos, que muitas vezes estão armazenados no nosso coração, que muitas vezes estão lá dentro da nossa alma, fazendo parte da nossa história, aonde o Senhor quer que venhamos a confessar os nossos pecados, que venhamos a nos arrepender deles. Muitas e muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos trará as lembranças, e lembranças dolorosas, para nos mostrar os pecados que estão no nosso coração e que precisamos confessar, irmãos, que precisamos nos arrepender. Quantos de nós precisamos às vezes parar e nos lembrar daquilo que falamos, daquilo que dissemos, daquilo que fizemos? Vamos conversar sobre aquilo que aconteceu na juventude, sobre aquele aborto, sobre aquele trauma, sobre aquela discussão, sobre aquela situação que até hoje você guarda as marcas, as tristezas. Vamos conversar sobre isso. E o Espírito Santo quer que venhamos a expor todas essas feridas do nosso coração, para que através da confissão e do arrependimento recebamos o perdão que vem da parte do nosso Deus. Irmãos, como nós falamos, se tem um problema na nossa comunhão, na nossa vida de oração, esse problema maior se chama pecado. Porque como lemos em Isaías capítulo 59, versículo 2, se Deus quer nos abençoar, Ele não nos abençoa por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Elas fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que as nossas orações não cheguem até Ele. E quantos de nós estamos vivendo uma vida seca, uma vida mirrada, uma vida sem um mínimo de relacionamento com Deus, porque não conseguimos resolver essa questão do pecado na nossa vida? Quando oramos, precisamos passar por a grande solução dessa questão que é o pecado. Nós precisamos resolver isso na nossa vida. Nós temos a tendência de passar por isso. Faz uma passagem, eu chego para orar, eu pulo essa etapa e já vou logo pedindo para Deus. Não é assim às vezes? Deus, os poucos momentos que separamos para Deus é para pedir, é para interceder, é para colocar a nossa vida, a nossa necessidade diante do Senhor. Mas queridos, reconheça diante de Deus quem você é. O salmista Davi nos mostrou de uma forma maravilhosa aqui no Salmo 39, que precisamos chegar diante dEle e pedir para Deus sondar o nosso coração. Deus, o que tem na minha alma? Tem alguma coisa que está me atrapalhando a seguir no teu caminho eterno? Me mostra, para que eu possa me arrepender e mudar de vida. Irmãos, precisamos colocar isso com toda certeza na nossa vida. Sem confissão de pecados não há vida. Guarda isso. Sem arrependimento não tem como Deus nos abençoar. Se a gente não receber o perdão do Senhor, não tem como a gente ficar ligado nele, que nos dá a vitória, que nos dá a vida. Não tem avivamento sem arrependimento, sem nos colocarmos diante do Senhor em choro, em pranto, com vestes espirituais de luto, pedindo perdão pelos nossos pecados. Não tem como Deus manifestar o perdão dele na nossa família, se lá em casa tem problemas a serem solucionados, questões de pecado, percebem? Eu não tenho como ver a graça de Deus sendo derramada no meu casamento, se eu guardo pecados no meu coração, no oculto da minha alma. Não tem como eu ver Deus abençoar a minha história, se dentro de mim tem uma podridão, uma carne podre, mal cheirosa, que afasta, que repele a presença de Deus. Não tem como, precisamos disso na nossa vida. Eu me lembro da história de um avivamento que aconteceu na Malásia, aonde diz assim, olha só,
foi na cidade de Shantung, província da China, na década de 90. Olha só, esses homens e esse grupo de irmãos que estavam ali, eles estavam trabalhando, lutando naquela igreja, naquela cidade, para ver que algo viesse a acontecer. Mas eles oravam, eles buscavam a Deus, eles trabalhavam muito para Deus e não acontecia nada. Até que eles começaram a perguntar: Deus, qual é o nosso problema? Por que não vemos pessoas se arrependendo? Por que não há conversões? Por que as pessoas permanecem feridas? Por que as pessoas continuam na velha vida? Por que não há arrependimento? Por que não há conversões? E Deus trouxe para eles uma palavra: existem pecados que não foram confessados. E aí aconteceu que certo dia, havia uma mulher que fazia parte da equipe chamada Berta Smith, aonde ela teve um grande problema com uma outra colega de ministério chamada senhora Hartwell. Eu achei interessante essa história. Por quê? Porque essa jovem chamada Berta, ela era mais graduada do que essa outra irmã da igreja, que cuidava de uma sala de escola bíblica. E aconteceu que essa irmã Berta começou a criticar, falar mal dessa outra irmã que era simples, mas que trabalhava para o Senhor. E elas trabalhavam juntas na obra do Senhor. Preste atenção nisso, que isso é muito importante espiritualmente para entendermos as coisas. E elas trabalhavam juntas, mas havia o quê? Uma crítica. Havia realmente uma rixa entre as duas, que era algo velado, ninguém sabia, mas era algo que espiritualmente estava ali. Elas trabalhando juntos, servindo ao Senhor juntos, e nada acontecia, nada se movia. Até que numa reunião de oração, elas estavam juntas com toda a equipe, orando, intercedendo pela igreja. E aí Deus, através do Espírito Santo, virou para essa Berta e falou: não coloque a mão sobre ninguém mais. Eu não quero que você ore por mais ninguém, até que você faça o que deve ser feito. E você sabe o que deve ser feito. E essa Berta chega então naquele culto, para essa irmãzinha, senhora Hartwell, e pede perdão para ela. Pede perdão dos comentários que ela havia feito, da acidez dos comentários que ela tinha julgado. Ela pede perdão de tudo que ela tinha feito, dos comentários agressivos, ofensivos contra ela. E é interessante que depois que houve perdão, que houve cura, que houve restauração, Deus começou um poderoso avivamento naquela comunidade. Deus começou um poderoso avivamento naquela igreja, que se expandiu durante 10 anos por toda aquela região. Muitas vidas se convertendo, muitas vidas sendo curadas, muitas vidas sendo abençoadas. Vocês conseguem perceber, irmãos, como esse caso pode se refletir para muitas áreas da nossa vida? Aonde muitas vezes não vemos o poder de Deus, porque existe algo bloqueando a ação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, Deus quer fazer algo, Deus quer agir poderosamente, Deus quer trabalhar na tua vida, na tua história, no teu casamento, nos teus filhos, na tua família, nessa igreja. Mas não é que Deus não quer, claro que Ele quer. Você acha que Ele não quer um avivamento? Você acha que Ele não quer trabalhar? Você acha que Ele não quer agir? Você acha que Ele não quer fazer as coisas? A mão do Senhor não está estendida. Por quê? Por nossa causa. A verdade é que nós, irmãos, temos falhado. A verdade é que nós, como igreja, temos desrespeitado a palavra do Senhor. Não temos honrado Ele como Deus, levando a sério a palavra dEle e vivendo de acordo com a vontade dEle. Estamos lidando com um pecado como se fosse um problema, e não através da forma correta, do arrependimento, da confissão, do perdão adquirido através do sangue de Jesus. Eu peço que em nome de Jesus, enquanto estivermos fluindo com essa mensagem, abra o teu coração, para que Deus mostre algo que talvez seja necessário acontecer. Que o Espírito Santo te revele o que está impedindo o agir de Deus na tua casa, na tua vida. Às vezes é alguma coisa que está ali, bloqueando. Às vezes é realmente um abraço em alguém da tua família. E algo similar a isso: me perdoa pelo que eu fiz.
Me perdoa pelo que eu te falei. Me perdoe pelo abraço que eu não te dei, por aquilo que eu não te disse. Me perdoe se eu não tenho sido o que deveria ser. Me perdoe. Talvez é um perdão que está faltando. Às vezes é uma reconciliação que está sendo necessária acontecer. Percebe, irmãos? Deixe que o Espírito Santo de Deus te guie. Que nos seus momentos de oração, você fala para Deus: Deus, sonda o meu coração. Tem alguma coisa ruim em mim? Eu tenho falhado aonde, Pai? Eu tenho errado aonde, Senhor? Me mostra. E você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai te falar. Ele vai te falar. Se é um problema no teu relacionamento com o seu filho, Ele vai te falar. Se é um problema no relacionamento entre você e seu cônjuge, Ele vai falar. Se o teu problema é o orgulho, Ele vai te falar. Se o teu problema é a prepotência, é a arrogância, é as suas palavras, Ele vai te falar. Ouça a voz do Espírito Santo e deixe Ele te guiar, irmãos. Deixe Ele nos guiar como igreja por um caminho de cura, de restauração e de avivamento. O resultado é o mesmo que vimos nessa breve história do que aconteceu. Um avivamento. Deus derramando do seu poder, conversões, restauração e vida sobre muitas pessoas. Precisamos confessar e nos arrepender. Detalhe, irmãos, não precisamos gastar tempo dizendo que existem duas coisas diferentes entre arrependimento e confissão, não é verdade? São duas coisas distintas, mas que devem andar inseparáveis. São dois lados de uma mesma moeda. Confessar é você declarar, é você assumir, é você pronunciar, verbalizar. Eu confesso, eu errei. Eu confesso, eu falhei. Eu confesso que eu fiz isso. Eu fiz isso aí mesmo. Eu falei, eu bati, eu agredi, eu não fiz. Eu confesso. Mas o arrependimento é outra questão. O arrependimento, o que é? É mudança de mente. É uma transformação na sua forma de ver. Arrependimento é aquela contrição do coração, aonde, diante do fato, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu... Puxa vida. Percebe o que é arrependimento, irmãos? São duas coisas distintas. Eu não posso apenas chegar diante de Deus e confessar: Deus, o meu pecado é esse. Eu minto, eu roubo, eu dou uma enganada nos outros, eu faço isso, Senhor. Isso é confessar. Mas o arrependimento, irmãos, é você chegar diante de Deus com o seu coração quebrado e você falar para Deus: Deus, eu sou um porqueira, eu sou um miserável homem, eu não presto, Deus, porque eu falo coisas que não devo, eu vejo coisas que não é para mim ver. Deus, eu sou terrível, Pai, me muda esse miserável homem que eu sou. Isso é arrependimento. Então eu preciso confessar e me arrepender. Não posso ficar só nas palavras. E muitas vezes eu não posso ficar só no arrependimento. Por quê? Porque, por exemplo, se você brigou com a tua esposa e falou um monte de porqueira para ela, não adianta só você chegar no seu quarto e falar assim: ai, Deus, me perdoa. Ok, Deus pode te perdoar. Mas e a ferida que ficou aberta lá pelo que você falou? Você vai ter que chegar e pedir perdão para essa pessoa. Você vai ter que chegar, se humilhar e pedir perdão para Deus e para quem você ofendeu, para quem você realmente magoou, extorquiu, para quem você difamou. Você vai precisar consertar o erro seu. Então, confissão e arrependimento, duas coisas que andam juntas, dois lados de uma mesma moeda, inseparáveis, indivorciáveis, unidas para sempre. Bom, irmãos, quando nós falamos sobre confissão de pecado, eu gostaria de sugerir para nós que é fundamental que isso aconteça na nossa vida e de uma forma mais prática. Eu vejo que fica muito mais eficiente quando a gente consegue examinar a nossa vida, separando a nossa vida por categorias. Como assim separar a nossa vida por categorias? Primeiro, separe pela categoria de pensamentos. Pensamentos. Tudo começa aqui. A sua mente é o maior campo de batalha que existe. Você fará
algo, mas na verdade não começou no ato, começou no pensamento. Se você fez algo errado, não pense que começou no ato, começou na cabeça, nos seus pensamentos. Então a nossa mente é um campo de batalha, é uma fortaleza que o diabo quer dominar. E eu preciso cuidar da minha mente. Cuidado com o que você tem pensado. A área dos pensamentos, ela é tão importante que Jesus compara ela com as atitudes. Se você pensar, se você desejar, você praticou. Então cuide de começar da sua mente. Leve todo o pensamento cativo a Deus. Que a sua mente seja controlada por Cristo. O apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cuida da sua cabeça, do que você está pensando. Às vezes a gente pensa tanta loucura. Fala a verdade, irmãos, não é verdade? Os nossos pensamentos são tão impuros. A gente pensa tanta coisa que não presta, seja nas questões desde lascívia, de pornografia, desde mentiras, desde raivas, desde formas de reações que vêm surgindo na nossa mente. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você alimenta na sua mente. Isso é muito perigoso. A gente precisa tomar todo cuidado. Tem um ditado popular que diz que mente vazia é o quê? Não precisa falar mais nada. Controle a sua mente. Controle o que passa na sua mente. Pensamentos impuros, desorganizados, egoístas. Tudo isso faz tanto mal. E eu pergunto para você refletir, o que geralmente tem passado na sua mente? Às vezes eu tenho aquele costume, às vezes, de parar. Opa, parei. O que eu estou pensando? Porque a nossa mente não para, não é verdade? A gente fica com a mente rodando direto. Eu posso estar em silêncio, eu posso estar sem fazer nada, mas a cabeça está sempre rodando, não é assim? Eu estou com a cabeça a mil. Calma aí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo esse ódio? Por que eu estou pensando em fazer isso? Por que eu estou alimentando esse pensamento? Cuidado com os seus pensamentos. Se o diabo conseguir dominar os seus pensamentos, ele vai dominar você. Vou repetir. Se o diabo plantar ideias na sua mente, ele vai controlar você. Cuidado com os pensamentos, com as ideias que têm sido colocadas na sua vida. Vocês já viram pessoas que, por exemplo, ouviram tanto falar na infância que nunca seriam nada na vida, e quando cresceram, elas não se tornaram nada na vida? Por quê? Porque a mente deu ordem para a vida. A mente dirigiu a história. Cuidado com o que se pensa, porque isso daí, uma hora ou outra, vai se manifestar em atitudes. Cuidado! Antigamente, os circos, eles tinham os animais, né? Agora está proibido. Mas para quem já foi no circo na época dos animais, alguém aqui já foi quando tinha animal, elefante, essas coisas? Já viram? Vocês já viram que os elefantes, com aquele tamanho todo, eles eram facilmente controlados e guiados? Não é? Mas um detalhe, não sei se vocês já repararam, vocês já viram na perna do elefante, o que tinha? Geralmente tinha o quê? Era não era uma corrente, não é uma braçadeira só, não tinha corrente, não tinha nada, mas na perna dele geralmente tinha uma braçadeira. E os elefantes, eles são muito conhecidos pela memória que eles têm, mas não pela inteligência que eles possuem. Eles têm uma memória de elefante, mas a inteligência deles não é tão grande assim. Eles são domados de uma forma que quando eles são pequenos, sem ter toda essa força ainda, quando eles são pequenos, o que os adestradores fazem? Coloca essa tornozeleira neles, né? E prendem eles numa corda, numa corrente, e prendem numa estaca. E eles, como ainda têm pouca força, eles tentam lutar contra aquela corrente e não conseguem, até que chega uma hora que eles desistem de lutar. E aí eles abandonam a força. E depois, conforme eles vão crescendo, o que o adestrador faz, o domador faz? Só tira a corrente, mas permanece com a tornozeleira nas pernas dele. E a cabeça dele está programada para dizer o que para eles? Eu estou vencido. Eu tenho um dono. Eu estou conquistado. Ninguém manda em mim, a não ser o meu grande mestre aqui, que é um pixinguinha desse tamanho aí, com um puff na mão. Né? E o elefante, com toda a grandeza, se submete a uma pessoa que dá o comando para ele.
Você percebe, irmãos? Algo que muitas vezes é colocado na nossa mente pode refletir por toda a nossa vida e pode guiar o nosso comportamento por toda a nossa história. Irmãos, cuidado com o que você guarda na sua memória. Quantas pessoas não têm problema de alcoolismo? Por quê? Porque viram no exemplo dos pais que beber é legal. Que beber é a forma de superar os conflitos da vida. Que beber é a forma de se livrar dessa realidade tão opressora. Então essa mentira ficou na mente e essa pessoa trouxe para a vida dela. Ela reproduz o comportamento dela, percebem? Por causa de um pensamento que uma vez ela alimentou e nunca cortou, nunca erradicou. Alguém que falou para ela que ela nunca ia superar o vício do cigarro. Calma aí, quem que falou que nunca supera? Que nunca vai conseguir? Percebe? Tantas outras coisas. Cuidado com as suas crenças, com os seus pensamentos. Eles determinarão sua vida e a tua história. Cuidado, rompa, peça que Deus arranque, confesse, arranque, lute contra todo tipo de pecado, a começar na sua mente. Tem um escritor chamado Frank Schaeffer, e ele diz que a batalha espiritual ela é ganha ou perdida sempre no mundo dos pensamentos. Vou repetir. As nossas batalhas espirituais são ganhas ou perdidas por causa do que acontece no mundo dos nossos pensamentos. John Stott é outro escritor também que diz que o segredo de uma vida pura são pensamentos puros. O segredo de uma vida pura são pensamentos puros. Por exemplo, foi feita uma pesquisa entre estupradores, homens que foram pegos por causa do pecado do estupro. E todas essas pessoas, quando vai vasculhar a vida dessas pessoas, tudo que girava em torno de pornografia, sites pornográficos, vídeos de pornografia, acesso a sites de todo tipo de conteúdo erótico. Então são pessoas que trouxe para a mente, que trouxe para o coração, que se alimentou de tanta sujeira, que daqui a pouco ela externa, se manifesta, e pega a pessoa que já tem todo um juízo comprometido, aí é onde existe todo o estrago que nós vemos que esse pecado comete. Cuidado com o que você vê, cuidado com os pensamentos, cuidado com o que você ouve. Eu tenho trabalhado com os jovens lá no Colégio Água Viva. Irmãos, eu tenho ficado assustado, e eu peço que você também se assuste com a realidade do que os nossos jovens, o que os nossos adolescentes têm visto na internet. Você tem acompanhado o que os seus filhos veem na internet? O que eles estão vendo através do celular? Irmãos, vocês não têm noção do que eles chegam a falar para mim. O que acontece, os papos que está acontecendo. E eu estou falando de um colégio evangélico cristão, que a gente faz de tudo para que o evangelho corra bem, geralmente de pais evangélicos. Mas, irmãos, é de assustar o que eles estão alimentando a mente deles. Porque eles estão com um celularzinho ali, mas olhando de tudo, tendo acesso a tudo, através de YouTube, através de grupos de WhatsApp, que só manda porqueira. Ou seja, do que estamos alimentando a nossa mente? Cuidado com isso. Procure vigie seus filhos. Se você não sabe ver histórico, procura descobrir como que vê o histórico do que os filhos estão vendo na internet. Procure ter acesso, não deixe seu filho colocar senha na internet, senha no celular. Pega o celular do seu filho, pega e vasculha mesmo. Ah, mas é invasão de privacidade. Ele é responsabilidade sua. Enquanto eles estão sobre a sua responsabilidade, você tem direito de supervisionar a vida deles. Não caia na cilada do inimigo, deixando eles livres para alimentar a mente deles. Cuidado, alimente-se de coisas boas. Segundo, outra área da nossa vida são os pecados da motivação. Aqui é um problema. Por quê? Porque aqui a gente lida com pecados que são mais discretos. São pecados que não são visíveis, que não se manifestaram, mas estão aqui dentro. Por exemplo, orgulho. A pessoa que é orgulhosa, às vezes é aquela pessoa que tem aquela vida simples, mas ela por dentro é tão orgulhosa
E não é porque a pessoa é humilde que ela não é orgulhosa. Às vezes ela se orgulha da humildade dela. Eu escolho não ter nada. É orgulhosa. Percebe? A pessoa que no coração dela ela é motivada pela mágoa. Ela é motivada pelo ressentimento no coração. Ela é motivada pela ira. Ela é motivada. O que motiva a gente, percebem, irmãos? É aquele sentimento que está no nosso coração. É na área dos sentimentos. É na área do subjetivo da nossa alma. Que precisa ser corrigido. Quantos aqui não são ciumentos? Invejosos? Quantos de nós não temos problemas em comparar a nossa vida com o outro? Isso é pecado, irmãos. Lá nós vemos em Êxodo capítulo 20, não cobiçarás. Não cobiçarás. Mas nós acabamos nos comparando. Puxa, eu queria ter a vida dele. Puxa, você viu lá o que o outro fez? Você viu lá o que o outro realizou? E daqui a pouco tudo isso é motivações. Percebe? Eu peço que você olhe para o teu coração. É aquilo que não se manifesta. Você pode estar trabalhando para Deus. Eu posso estar aqui pregando para vocês nesse culto. Mas se eu estiver aqui, por exemplo, empurrado, tudo que eu estou fazendo não vale nada. Se eu estiver aqui nesse púlpito para buscar reconhecimento pessoal, vale alguma coisa do meu serviço? Se eu estiver aqui pregando o evangelho como pastor, mas buscando a aprovação das pessoas, adianta alguma coisa para mim? Vocês percebem a motivação do coração? Aí eu pergunto, por que você faz o que você faz? Aí você vai entrando para o teu coração. Por que você age dessa forma com a tua família? Por que quando tem as brigas em casa, decreta a lei do silêncio e não dá o braço a torcer? Eu não vou falar com ele durante uma semana, com ela durante uma semana. Percebe? É o quê? Olha o coração duro. É motivações, irmãos. Enquanto ela não vier pedir perdão rastejando, eu não perdoo. Eu vou levar essa marca no meu coração até o meu cadáver, né? E vou guardar isso. Pessoa que guarda, né? Guarda no coração. Cuidado, irmãos, nós estamos falando de motivações pecaminosas. Irmãos, isso é sério. Prepotência. Eu me basto, hein? Porque lá na firma não tem ninguém igual eu. Eu sou o cara, eu sou bom. Olha só. A pessoa pode até ser um ótimo funcionário, mas se ele está fazendo isso apenas para se evidenciar, para mostrar que é melhor que os outros, está errado. Pecados de motivação. Pecados de autossuficiência. Não preciso de ninguém. Olha só, uma vez um marido chegou para mim e falou assim, se a minha mulher quiser ir embora, eu falei para ela que ela pode ir, porque eu não preciso dela, porque eu não preciso de ninguém, eu já vivi sozinho e eu sei me virar sozinho muito bem. Percebe, irmãos? Percebe? A pessoa está achando que isso é uma virtude, viver sozinho. Mas no prisma que ela está levando esse lado da conversa, é o pecado da autossuficiência. Ninguém pode viver sozinho. Não é assim, eu me basto, eu sou uma ilha, eu não preciso de ninguém. Quantos jovens na sua força não falam isso? Quem manda em mim sou eu. Eu já sou dono do meu nariz, né? Eu não preciso ficar dando satisfação para o meu pai, para minha mãe, aonde eu vou, não. Pecado da autossuficiência. Irmãos, sonde teu coração, procura para Deus. Deus, sonda lá dentro do quartinho escuro da minha alma. Tem alguma coisa que está errado? E geralmente você vai ver que tem muita coisa. Temos muita coisa para trabalhar. Temos muita coisa. Vamos em frente, senão a gente não termina. Terceiro, pecados de palavras. Olha só, pensamento, coração, palavras. Aí eu quero perguntar para você, como que está o nível das palavras que saem da sua boca? Tem aquelas pessoas que, não sei, é por natureza besteirenta, não é? Tem aquelas pessoas que também, já viram aquelas pessoas que gostam de contar piada? Mas as piadas que contam é só piada suja? Mas gosta de contar, você viu aquela piada lá do português? E aquela piada suja, imunda, mas que conta para todo mundo aquela piada. E solta palavrão. Tem um mentiroso também, que é só abrir a boca. Nessa Tarcílio, tem uns pescadores também que gostam de contar as vantagens, né? Não é mentira. Eles falam que não é mentira. É só
um complemento, né? Do tamanho do peixe, do que fez, do que aconteceu. Percebe? Tem gente que é tão mentirosa, que fala tanta mentira, que ela acredita na mentira. Não tem gente que é assim? Né? Tem gente que conta aquela paia, que conta aquela mentira, e ela mesma acredita na mentira dela. Cuidado. A gente tem que tomar tanto cuidado com isso. Tem gente que não consegue perceber que as palavras nossas devem ser santas, que eu devo usar as minhas palavras para abençoar, para edificar. Olha só, tem 2 textos que eu quero deixar para você. Mateus capítulo 12, versículo 36. Não precisa abrir, mas diz assim, Mateus 12, 36. Disse Jesus: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de prestar conta de toda palavra inútil que saiu da sua boca. Olha que pesado, hein? Olha que pesado. Prestaremos conta de toda palavra inútil que não presta, que sai da nossa boca. Olha só, mais uma palavra. Efésios 4, 29. Que nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Efésios 4, 29. E aí eu pergunto, qual que é o nível das palavras que têm saído da nossa boca? Sabe uma coisa que eu vejo que hoje em dia está acontecendo muito? Na área musical. Irmãos, eu sei que a música influencia, a gente gosta de música, mas, gente, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu acho que eu não precisaria falar isso, mas é tão necessário hoje. Crente, você que é crente, você que é cristão, não é porque você é cristão que você pode ficar cantando tudo o que você ouve. Nas músicas seculares. Eu estou vendo aí jovens que dizem que são cristãos, mas na boca não sai um louvor. Só sai música do mundo. Só sai funk. Só sai a rocha. Só sai o sofrência. Só sai música que exalta mais a paixão da carne, a sedução ou a pegação. O que está acontecendo, irmãos, com os nossos lábios? O que está acontecendo com os lábios das nossas crianças, dos nossos jovens? A gente tem visto hoje crianças que estão aí, abre a boca para cantar, e eu estou falando de criança de 6, 7, 8 anos, que sabe as músicas aí piores que existem na vida, e ela sai cantando. Você fala, mas como é que você ouviu essa música, ô infeliz? Criança. Ah, mas eu ouvi no YouTube. Ah, eu ouvi lá na escola. E está aí cantando, está cantando. Percebe, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia? Vocês têm visto isso também? Estão presenciando isso? Em nome de Jesus, cuidado com o que você fala. Seja no estilo de negociação, se você é uma pessoa que usa de palavras, de acordos, cumpra as suas palavras. Se você está prometendo algo, cumpra essa palavra. Se você é uma pessoa que fala que vai chegar num horário, chegue nesse horário. Não seja uma pessoa que fala uma coisa e cumpra e realiza outra. Se você é uma pessoa que está aí envolvida com outras pessoas, não minta. Ah, foi uma mentirinha branca. Sabe? É uma mentirinha só para manter a paz. Que é isso, irmãos? Não existe isso. Não existe isso. A gente tem que tomar cuidado e entender que é pecado. É pecado. E eu preciso purificar os meus lábios e me arrepender. E não fazer mais isso. Cuidado com o que tem saído dos seus lábios. Olha, irmãos, das palavras, a gente tem tanta coisa para falar que daria uma pregação sobre isso, mas precisamos lançar fora murmuração, reclamações. Tem gente que reclama de tudo, reclama da comida, reclama do marido, reclama da esposa, da casa, da vida. Não abre a boca para falar coisas boas, mas só reclama de tudo. Percebe, irmãos? Nós estamos aqui na área das palavras. Será que não é nessa área que a gente precisa trabalhar mais? Irmãos, e cada um de nós temos uma área, temos uma categoria que nós somos mais fracos, tá ok? Você tem que identificar a sua. Tem gente que o problema está na mente, pensamentos. Tem gente que está no coração, motivações. Tem gente que está nas palavras. Reconheça qual está sendo a área mais perigosa para você. Quarta área da tua vida que você tem que tomar cuidado e confessar e se arrepender. Pecados de atitude. Aqui é quando as coisas acontecem. Aqui é quando as coisas se tornam ações.
é quando as coisas se manifestam, é quando o pecado é consumado. Aqui é quando já saiu da mente, já saiu do coração e agora vem para as ações, se mostra. Antigamente era interno, mas agora ele se mostra. É a pessoa que cai literalmente no ato, no fato, na atitude, na ação em si. Aqui a gente tem que tomar todo cuidado. Por quê? Porque é uma área que nós precisamos tomar cuidado, porque se refere aos nossos hábitos, às nossas atitudes, e somos templos do Espírito Santo. E irmãos, precisamos parar para pensar, como que nós temos vivido? Como que nós temos vivido? Aqui é uma área mais clara, por quê? Porque está todo mundo vendo, sabe? Está todo mundo já olhando, observando. Mas se as pessoas pudessem falar a teu respeito, o que elas diriam sobre o seu comportamento em sala de aula? O que elas falariam de você no local onde você trabalha? Na sua família? Tem coragem de chegar em casa e falar assim, ô bem, o que você acha de mim? Ô pai, o que você acha dos meus comportamentos? Estou agindo legal? Está tudo legal? Eu estou em ordem? Estou em dia? Tem coragem? Tem coragem de pedir para alguém mostrar pelo menos 3 defeitos seus? Difícil, hein? Por quê, irmãos? Porque a gente tem sempre aquela tendência de não querer ver a realidade como ela é. A gente tem uma tendência muito grande do quê? De afastar e não enxergar aquilo que temos feito. A gente tem esse bloqueio na nossa mente. É um mecanismo de defesa, de negação, de culpa, aonde as pessoas podem até nos confrontar, mas aí você leva 1000 justificativas. Chega alguém para falar para você, eu vi que seu comportamento não foi muito legal naquela área. Não, mas você viu o que me fizeram? Não é assim geralmente? Se alguém aponta uma atitude errada nossa, a gente não gosta nada. Eu particularmente não gosto. E a gente, primeira coisa, a gente joga a culpa em alguém ou em alguma coisa que aconteceu. Mas eu peço que se um dia alguém te apontar o dedo, ou se o Espírito Santo te mostrar algo que você tem feito de errado, confesse o seu erro. Pequei. Faça como Davi diante da confrontação do profeta Natã. Pequei contra o Senhor. Pequei. Confesse o seu pecado e se arrependa dele, se você um dia tiver essa oportunidade de ser confrontado com o seu pecado. Mas nunca deixe de refletir. Por exemplo, como que você tem gasto o seu tempo? Se você está gastando o seu tempo só com você e não está gastando com a sua família, pecado. Se você não tem tempo para Deus, para orar para Deus, irmãos, essa negligência precisa ser consertada diante do Senhor. Se o dinheiro que a gente recebe, a gente só usa para a gente, está errado. Se a gente só usa os dons que Deus nos deu para nós, está errado. A gente precisa entender que a nossa vida, as nossas atitudes, todas são para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Pode aí cavuncar um pouco mais ou não? Vou falar da quinta categoria. Omissão, pecado de omissão. Ah, pastor, aí pecado não é só o que a gente faz. Pecado não é só aquilo que a gente realiza. Pecado de omissão, irmãos, é quando você se omite de uma responsabilidade que é tua. Você sabe que deve fazer e não faz. Pecado, está errado. Tiago capítulo 4, versículo 17 fala: aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz o bem, esse comete pecado. Puxa vida. Se eu sei que eu tenho que amar e não amo, eu estou em pecado. Se eu sei que eu tenho que trabalhar na obra do Senhor e não trabalho, eu estou errado. Se eu sei que eu tenho que evangelizar e eu não estou abrindo a minha boca para falar de Jesus para ninguém, eu estou em pecado. Se eu estou me omitindo de socorrer alguém que está em necessidade, eu estou em pecado. Irmãos, a gente tem que assumir que nós estamos nos omitindo da nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros. Temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E quando nos omitimos dessa responsabilidade, eu estou em pecado. Estamos em pecado, porque não estamos cumprindo o nosso papel como igreja, como cristãos. Cuidado com o pecado de omissão. Mostra para Deus, peça para Deus te mostrar. Deus,
Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu deveria fazer? Por exemplo, eu como esposo, eu não posso achar que eu só erro quando eu brigo com a Esther. Isso aí, se eu brigar com ela, estarei realmente precisando me consertar. Mas se eu deixar de dar amor, de dar carinho, de dar atenção, de elogiá-la, de fazer coisas boas para ela, eu também estou errado. Percebe, irmãos? Antigamente, na cultura dos antigamente, né? Tinha, por exemplo, a cultura do pai. O pai é aquele que bota a comida na mesa. E cumpri meu papel de pai. Não falta arroz, não falta feijão. Mas a gente sabe, irmãos, que uma família é mais do que arroz e feijão. Uma família é atenção, é abraço, é afeto, é amor, é carinho. E aí? Onde que nós estamos aí? Nós precisamos assumir que temos falhado, muitas vezes como cônjuges, como filhos, como pais, como membros da igreja, como filhos de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, nos traga consciência a responsabilidade que temos. E por último, também podemos pecar em pecados de relacionamentos. Aqui é o pior. Sabe por quê, irmãos? Porque não envolve só a mim. Eu incluo o outro nos meus erros. É quando eu não consigo lidar bem com o outro e venhamos a assumir que temos as nossas dificuldades para isso. De lidar com aquela pessoa difícil da família, não é? Lidar com aquele primo, com aquele cunhado chato, com aquela sogra não, lidar com aquela pessoa, puxa vida, e da família ainda, ai, que vontade de esganar aquela pessoa, porque é só se reunir para uma confraternização, para um churrasco de final de ano, que está chegando, e eu vou ter que ver aquela pessoa, eu não aguento isso. Não acontece isso não, né, gente? Essas coisas não acontecem não, né? Percebe, irmãos, relacionamentos. Irmãos, a gente há de convir que, até na nossa convivência cristã, temos os nossos desafios. Até na vida cristã do povo de Deus temos os nossos desafios. Por quê? Porque eu penso de um jeito, você pensa de um jeito, quem está do seu lado pensa de outro. Agora junta todo mundo neste lugar, no mesmo convívio. Tem tudo para virar um barril de pólvora. Por quê? Porque tem temperamentos, existem ideias, existem histórias que convergem, que muitas vezes se chocam. E eu preciso aprender o quê? Que eu tenho que lidar com o diferente. E é onde temos tanta dificuldade. A gente vê, por exemplo, filhos. E eu tenho visto isso muito claramente em casa agora com a chegada da Rebeca. Pensa em duas crianças diferentes, é o Felipe e a Rebeca. Não é? O Felipe sempre foi calmo, tranquilo, a Rebeca, 220. Eu já sei que eu não posso lidar com os dois da mesma forma. Não é, a mulher era mais esperta, né, Silvia? Mas, gente, eu quero que você que é pai de mais do que um filho, a gente precisa perceber o quê? Que cada um tem as suas necessidades diferentes, suas carências diferentes, tem a sua linguagem de amor diferente um do outro, cada um precisa de algo diferente. E eu preciso aprender a me relacionar bem com os meus filhos de forma diferente um do outro. Eu não posso lidar com o Felipe da mesma forma que eu lido com a Rebeca, e com a Rebeca da mesma forma que eu lido com o Felipe. Percebe? Cada um de vocês é uma forma diferente. Eu sei que o temperamento da Silvia é totalmente diferente do pastor João. Percebe? Então, eu tenho que entender um ou outro. Percebe, irmãos? Eu não posso lidar dos dois da mesma forma. A vida é assim, as pessoas que trabalham com você é assim, os seus parentes são assim. Tem gente que você pode brincar, tem gente que você não pode brincar, tem gente que você pode orientar, tem gente que você não pode orientar. Ou seja, cada um tem uma questão, um dilema diferente, de acordo com a sua questão. E o grande problema, qual é? É que quando esse relacionamento se estabelece um conflito. No conflito isso é muito perigoso. Principalmente na nossa vida cristã, que é muito mais séria ainda. Por quê? Olha só um texto que eu vou ler para você, entre dois que lerei. Mateus 5:23. Olha que coisa seríssima. Não sei se você já viu esse texto na sua Bíblia. Mateus 5:23 e 24.
Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e a hora que você estiver vindo, se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, não entregue a sua oferta, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, e depois volta e entregue. Percebe a profundidade dessa palavra? Dá para entender a gravidade disso? Aqui podemos limitar a questão da oferta. Lembrei que, estou com meu dízimo, vou entregar meu dízimo. Lembrei que eu preciso pedir perdão para Marizilda. Calma aí, vou deixar meu dízimo aqui. Marizilda, me perdoe pelo que eu fiz. Você me perdoa? Amém, amém, glória a Deus. Aí eu pego meu dízimo e eu trago. Estou perdoado, né, Marizilda? Mas, irmãos, eu quero que você entenda que oferta é tua vida diante de Deus. Oferta é você diante do Senhor, porque você foi chamado para ser uma oferta viva no altar do Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse texto fala para mim que Deus não me aceita se eu guardar alguma coisa que conflita no meu relacionamento com meu irmão. Se eu não perdoar, se eu não pedir perdão, se eu não buscar uma reconciliação, Deus não me aceita. Por isso que o Senhor fala que se eu não perdoo o meu irmão, Deus não vai me perdoar. Por isso que a palavra do Senhor fala para nós que antes de qualquer coisa, eu preciso me reconciliar com quem está próximo de mim, com o meu irmão que eu vejo. Porque se eu não amo o meu irmão que vejo, como que eu posso falar que eu amo a Deus que eu não vejo? Percebe? Então o Senhor orienta a gente ao quê? Que os relacionamentos nossos devem ser de paz, de reconciliação, não é de ausência de conflito, não é de ausência de atrito, isso tem, é inevitável para quem convive junto, mas eu tenho que solucionar isso, eu tenho que resolver isso. Olha um texto, maridos, quem é marido aqui? Levanta a mão. Vou dar uma palavra para você que é marido, esposo. 1 Pedro 3,7, se você não leu esse texto, olha só. Igualmente vocês, maridos, vivei maridos, né? Vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras com vocês da mesma graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que sério. Se o marido não tratar bem a esposa como vaso de honra, com todo o respeito, com toda a ternura, com toda a dignidade que ela merece, e viver só debaixo de palavras agressivas, ferinas, tratar a mulher como capacho, o texto está falando aqui, nem adianta você abrir a boca para orar. Nem adianta você orar, não adianta. Se você não trata bem a tua esposa, não ore, porque você pode estar falando com o vento, você não está falando para Deus. Que sério, irmãos, para a gente, como maridos, como servos do Senhor, como sacerdotes da casa, de muitas vezes não vermos nada acontecendo na nossa casa por causa da nossa arrogância, da nossa prepotência, de acharmos que não importa, eu faço mesmo as coisas, nem comunico com a minha esposa, estou nem aí para ela, eu faço o que dá na minha cabeça mesmo, e comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu. Calma aí, você é cristão, se você quer um relacionamento com Deus, tem que buscar a paz, a harmonia na sua casa. Os relacionamentos para nós, irmãos, são fundamentais, e a gente vê isso, por exemplo, que os frutos da carne fala ali sobre divisões, facções, contendas, fofocas, picuinhas, que não haja isso nos nossos relacionamentos. Nós precisamos, irmãos, parar para pensar, como andam os nossos relacionamentos? Tem alguém que te ofendeu? Pensa aí, alguém que fez alguma coisa contra você? Peça que Deus te ajude a perdoar ela. Libere perdão para essa pessoa, não guarda isso no teu coração não. Se alguém fez alguma coisa errada para você, coloca um ponto final, não carregue isso no teu coração. Mas agora, foi você que fez alguma coisa errada? Você fez alguma coisa errada?
pergunto para você, contra alguém, parente, família, cônjuge, filho, pais, alguém, você precisa pedir perdão para essa pessoa. Não adianta só pedir perdão para Deus, tem que pedir perdão para outra pessoa que você ofendeu. Tem que pedir. Ah, mas e se ela não me perdoar? Você fez a sua parte. Você fez aquilo que cabia a você fazer. Agora, se ela não quer te perdoar, você tem que orar para que Deus, uma hora, abençoe a vida dela. Mas não guarde isso no seu coração. E você tem que liberar o fluxo da graça de Deus na sua vida. Você está em algum tipo de relacionamento inadequado? Através da internet, através de relacionamento pessoal com alguém que trabalha. Precisamos pedir perdão de todo tipo de relacionamento inadequado, principalmente com a pessoa do mesmo sexo. Seus relacionamentos familiares estão de acordo com a palavra de Deus? Aos olhos do Senhor está tudo certo? Irmãos, aqui nós falamos sobre 5 áreas que precisamos sondar no nosso coração em oração. Se lembra? Pensamentos, sonde teu pensamento. Segundo, sonde suas motivações. Terceiro, sonde as suas palavras. Quarto, sonde as suas atitudes. E quinto, sonde suas omissões. E sexto, os seus relacionamentos. Se vermos que temos pecado, confesse e se arrependa. A palavra do Senhor fala para nós que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra do Senhor fala para nós que Ele jogará em um mar de esquecimento toda a nossa iniquidade. A palavra do Senhor fala para nós que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude, que o sangue de Jesus nos perdoe, que o sangue de Jesus venha sobre a nossa vida, limpando, tirando toda a obstrução, tirando todo o empecilho, tirando tudo, para que vivamos o melhor do Senhor. Sonde teu coração, dedique um tempo para isso, não tem que pagar nada, você não... dia 31 agora de outubro, nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, que foi quando Martinho Lutero, ele pregou lá na capela de Wittenberg as 95 teses contra a Igreja Católica. E o principal tema que ele abordou naquela época foi contra as indulgências. O que eram as indulgências? Era que as pessoas que, quando pecavam, elas tinham que confessar os seus pecados, elas tinham que chegar até um sacerdote, e o sacerdote falava que ela estava absolvida, mas ela tinha que pagar um preço também pelo seu pecado. Irmãos, Martinho Lutero chegou e falou assim: nós não precisamos pagar nada, não tem valor em dinheiro que precise ser pago para recebermos o perdão, mas uma coisa é certa, o sangue de Jesus nos perdoa de todo o nosso pecado. Então não importa, por pior que seja, por mais culpado que você se sinta, o Senhor, Ele tem poder para perdoar o seu pecado e fazer nova todas as coisas. Basta a gente confessar e se arrepender. Que assim seja. E assim veremos a glória do Senhor, o perdão dEle e a glória dEle se manifestar na nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.